Fala galera, aí tudo certinho? Começando mais um vídeo aqui com vocês, nosso Revendo o Conceito. Quero rever tudo aquilo que a gente viu sobre campo elétrico e potencial elétrico. Quero já também deixar claro que no estudo de campo elétrico e potencial elétrico, aquilo que é mais importante para a gente é o estudo do campo elétrico de fato, certo? E quero também fortalecer que a parte de potencial elétrico, energia potencial elétrica, ela é mais interessante para quem vai fazer algum vestibular clássico, certo? Como aqueles vestibulares SSA, SSA 3, quando a gente fala de algumas particulares, então potencial vai mais para aquela área, mas nem tanto, certo? Nem tanto. SSA 3 sim, agora nem para as particulares acaba sendo tão importante. Então o foco mesmo de fato dessa nossa aula é campo elétrico, é o mais importante, tanto para quem vai fazer Enem, como para quem vai fazer no vestibular em geral. Mas para quem vai fazer um vestibular mais clássico, como o SSA 3, por exemplo, potencial elétrico e energia potencial elétrica é bem importante, beleza? Vamos lá revisar tudo que a gente viu na aula, de forma bem rápida e bem direta. Lembra que campo elétrico é uma região elétrica que surge ao redor de uma carga geradora, e essa região elétrica, ela é responsável por dizer que quando alguém de fora entrar, ou seja, quando eu tiver uma carga de prova, certo? E essa carga de prova entrar na região do campo provocado pela carga geradora, certo? Essa carga de prova e essa carga geradora vão interagir em termos de força elétrica, certo? Então lembra que essa região de campo elétrico aqui é uma região tal qual ela é criada pela carga geradora, e quando uma carga de prova entra nessa região, as duas começam a interagir por meio de força elétrica, certo? Então eu gosto de nomear campo elétrico como sendo uma provável força elétrica que irá surgir quando alguém de fora entra na região de campo de outra carga, certo? Então, quando a carga geradora ela gera a sua região de campo, quando alguém de fora entra, esse alguém de fora vai sofrer uma força elétrica, ou seja, vai sofrer uma força de interação aí da carga geradora com a carga de prova. E o campo elétrico é essa provável força que irá acontecer quando alguém entrar. Então, o campo elétrico ele depende exclusivamente da carga geradora, certo? O campo elétrico ele sempre vai existir e ele sempre vai depender da carga geradora, ok? Não depende da carga de prova, só depende da carga geradora. Quando a carga de prova entra na região, aí surge uma interação elétrica e aí surge a força elétrica. Por isso que a gente diz que a força elétrica depende da interação de duas cargas, enquanto o campo elétrico não. O campo elétrico ele é exclusivamente provocado pela própria carga geradora, beleza? Lembra que Michael Faraday, por referência, deixa eu só mudar aqui o ponteiro do lápis. Michael Faraday, por referência, ele adotou que toda carga geradora positiva gera um campo elétrico no sentido saindo, certo? No sentido saindo da carga geradora, beleza? Então, se eu escolher um ponto P aqui, onde eu vou desenhar um vetor campo elétrico, o campo elétrico nesse ponto P é um vetor saindo, certo? É um vetor com direção sempre para fora, em direção à carga geradora positiva, beleza? Lembra que a carga geradora é a única que importa para a geração do campo elétrico, beleza? Se eu colocasse alguma carga de prova nesse ponto P, ela passaria a sofrer uma força elétrica, porque ela entrou na região de campo dessa carga geradora, beleza? E por referência, Michael Faraday falou que na carga negativa, o campo elétrico ele entra, certo? Carga negativa, o campo elétrico entra. Por referência, Michael Faraday adotou isso, certo? E aí, novamente, se eu escolher um ponto P aqui, o qual eu quero saber para onde o campo elétrico aponta, se esse ponto P está dentro de uma região de carga geradora negativa, então esse campo elétrico é no sentido da carga geradora negativa, beleza? Não esquece disso, tranquilo? Então, o campo elétrico ele depende apenas da carga geradora e ele tem sim direção e sentido, beleza? Não esquece disso não. Continuando, lembra que eu posso calcular esse campo elétrico, né? Eu posso calcular o campo elétrico no ponto P, certo? E aí, por exemplo, se a carga geradora for do tipo positiva, no ponto P o campo elétrico sai, não é isso? E aí, a gente pega a distância do centro dessa carga até o ponto P, a gente chama essa distância D, certo? E aí, essa carga geradora, ela tem uma carga Q, certo? E a gente calcula o campo elétrico por essa relação aí, ó. Onde campo elétrico, ele é K vezes Qzão, módulo, sobre d ao quadrado. É o módulo porque aqui nessa formulazinha eu só calculo o valor. Para onde o campo aponta, cara, tu já sabe justamente pela relação aí da referência que Michael Faraday adotou, beleza? E uma coisa importante, todas essas distâncias aqui utilizadas têm que ser em metros, certo? E a carga tem que ser em coulombs. E a constante, novamente, se for no vácuo,
9 vezes 10 a nona. Se não for no vácuo, ele vai te dar aí uma proporcionalidade de uma nova constante, beleza? Nem te preocupa, mas obviamente tu vai trabalhar aí com constantes no vácuo. Beleza? Tranquilo? Eu acho que também é válido a gente ressaltar aqui. Essa formulazinha daqui, ela vai sofrer mutações mais na frente, mas ela é uma fórmula bem clássica, certo? Bem clássica e é bem parecida com a lei de Coulomb, beleza? Campo elétrico, ele tem por unidade, quando você calcular o campo elétrico, ele tem por unidade newtons por coulomb ou então volts por metro. Qualquer uma das duas é a mesma coisa, certo? Você escrever uma unidade ou na outra dá do mesmo jeito. E eu acho que também é válido ressaltar aqui, por exemplo, quando eu calculo esse valor desse campo elétrico, por exemplo, tem uns 50 newtons por coulomb, por exemplo, o campo elétrico ele é uma medida que ele fala a quantidade de força que vai surgir na interação de um coulomb dentro desse campo elétrico, certo? Então, ele fala mais ou menos a força que surgiria naquele ponto quando uma carga de um coulomb interagir aí nesse processo aí da carga geradora, beleza? É basicamente isso. Tranquilo, galera? Vamos avançando, que eu quero falar de mais coisas. Vamos lá. Galera, em aula a gente fez uma relação importante que eu acho que ajudou muito a entender o conceito de campo elétrico, onde eu coloquei uma carga geradora Q para interagir com a carga de prova Qzinho, certo? E aí a gente sempre lista o seguinte, a carga geradora, ela vai gerar no ponto onde a carga de prova está, um campo elétrico. E esse campo elétrico vai ser saindo ou entrando. Se a carga geradora for positiva, o campo elétrico sai. Perceba que a carga geradora foi a única que eu olhei para poder dizer para onde o campo elétrico vai. A carga de prova eu não uso para determinar o sentido do campo, certo? A carga de prova eu só uso para determinar o sentido da força, porque como a carga geradora e a carga de prova ambas são positivas, então vai gerar aí uma força de repulsão, beleza? Quando a gente vai para outro tipo de sistema, carga geradora positiva e a carga de prova negativa, percebe, o campo elétrico continua saindo, porque o campo elétrico depende apenas da carga geradora. Mas como a carga de prova é negativa, a força elétrica vai ser uma força elétrica de atração, beleza? Tu percebe que para desenhar o campo elétrico eu só olho para a carga geradora. Para desenhar a força elétrica eu olho para as duas cargas, para a interação entre elas, beleza? Isso se repete aqui, isso se repete também aqui, beleza? E eu também quero te relembrar que a força elétrica, a lei de Coulomb, né? A gente calcula por essa relação daqui, ó. Preste atenção, olha para cá, ó, sobre d ao quadrado, beleza? Mas se tu notar, isso daqui é justamente a formulazinha que a gente usa para calcular o campo elétrico. Então isso aqui é o campo elétrico. Por isso que acaba que a força elétrica também pode ser escrita como sendo uma multiplicação de campo vezes carga. Olha aqui, ó. A carga de prova, que é o Qzinho, vezes o campo, vai dar exatamente a força elétrica que surgiu. Então a gente acaba de provar que só existe força elétrica quando existe também uma carga de prova. Quando a carga de prova entra na região de campo elétrico da carga geradora, aí é que sim que surge uma força elétrica, ou de atração ou de repulsão, beleza? O campo elétrico, lembra que é uma provável força, certo? É a região ali, em torno de uma carga de geração, não é uma carga geradora, que ele fala a provável força que surgiria ali quando alguém entrar nessa mesma região, beleza? Dito isso, eu quero ir avançando, eu quero falar agora de campo uniforme, vamos lá revisar. Galera, falando agora de campo uniforme, e também, consequentemente, do experimento de Millikan, né? Para quem assistiu a aula já lembra disso. Vamos lembrar que o campo elétrico uniforme é uma região elétrica que surge entre duas placas eletrizadas, uma paralela ao outro, né? Uma paralela à outra, certo? Uma fica carregada com um tipo de carga e o outro fica com cargas opostas. E aí o campo elétrico, como eu sei, pela relação de Faraday, que ele sai do positivo e entra no negativo, quando eu coloco essas duas placas planas carregadas, lógico, de forma homogênea, né? A quantidade de carga que uma tem é a quantidade de carga que a outra tem, eu consigo justamente provocar a existência de um campo elétrico aqui entre as duas placas, beleza? Esse campo elétrico ele é uniforme, ele diz o seguinte, que em qualquer ponto que eu escolha aqui, ó, qualquer ponto que eu escolha, o campo elétrico sempre vai ser o mesmo valor, ele sempre vai ser o mesmo valor. Então isso é importante. Para que campo elétrico uniforme? Porque se a gente sabe que o valor do campo elétrico é sempre constante, a gente sabe que a força elétrica que vai surgir ali, quando eu, por exemplo, colocar uma carguinha de prova aqui, certo? A força elétrica que vai surgir é uma força elétrica sempre constante, porque o campo elétrico é constante. Lembra que o campo elétrico, se eu pego uma carga geradora positiva, por exemplo, um campo elétrico num ponto P, eu calculo por K, Qzão sobre D ao quadrado, não é isso? Se esse ponto se distancia mais, certo? Se ele vai para mais longe, a distância aumenta, o campo elétrico diminui. Então, assim, para controlar, por exemplo, o movimento de uma carga dentro de um campo elétrico,
Se esse campo elétrico não for uniforme, vai ser bem difícil controlar a carga. Porque se a carga for para muito longe, acaba que o campo elétrico vai chegar muito próximo de zero e a força elétrica vai deixar praticamente existir. Então fica bem inviável a gente fazer esse controle, certo? Através disso. Então o que a gente faz? A gente, gerando um campo elétrico uniforme, independente de onde a carga de prova esteja, a carga que eu estou tentando movimentar, né, aqui dentro dessa região, independente de onde a carga de prova esteja, ela vai estar sempre experimentando a mesma força, o mesmo campo. Então acontece que a gente sempre vai ter uma situação bem constante, certo? E aí fica bem tranquilo, beleza? Então, para que serve esse campo elétrico uniforme? Para a gente controlar o movimento de uma carga de prova que entrar nesse campo, certo? E aí eu lembro que em aula eu vi vários movimentos, não foi? Aqui eu quero revisar só o mais importante, que é o experimento de Millikan, que é quando a gente consegue pegar uma carga elétrica e deixar ela flutuando dentro da região de campo, né? E essa carga elétrica flutuando dentro da região de campo, a gente tem que lembrar que ela está flutuando, a palavra correta seria equilíbrio, né? Ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, lembra que equilíbrio significa ou velocidade igual a zero ou velocidade constante, né? Então, se a carga elétrica está em equilíbrio dentro dessa região de campo, eu quero que você entenda que as forças que atuam nessa carga se anulam. Para baixo eu tenho um peso, certo? Para baixo eu tenho um peso. Peso é sempre a força gravitacional que puxa para baixo. Então, para que ela fique em equilíbrio, alguém tem que anular esse peso. Esse alguém vai ser sempre a força elétrica para cima, beleza? A força elétrica sempre apontará para cima, quando a gente estiver falando do experimento de Millikan, certo? Que é uma carga elétrica em equilíbrio dentro de um campo uniforme, beleza? Dentro de um campo elétrico uniforme. E aí, isso traz uma informação importantíssima para a gente. Se a força elétrica tem que ser sempre apontando para cima, é porque essa carga deve ser atraída pela placa de cima e repelida pela placa de baixo. Ou seja, se tu entender, essa carga elétrica que está em equilíbrio dentro do campo uniforme, ela sempre vai ter que ter o mesmo sinal da carga da placa de baixo, para que ocorra uma repulsão barra atração para cima e a força elétrica iguale ao peso para que ela possa anular, certo? E então, se está em equilíbrio, a força que puxa para cima anula a força que puxa para baixo, ou seja, elas são iguais. Força elétrica é igual ao peso. Lembra que força elétrica é Q vezes E e peso é massa vezes gravidade. Então, a gente tem uma relação importante aqui. Beleza? Q vezes E é igual a massa vezes gravidade. Q é a carga que está aqui de prova. E é o campo elétrico uniforme que surge aqui. M é a massa da carguinha de prova e G é a gravidade. Beleza? É válido a gente relembrar disso. Tranquilo? Quero ir avançando para que a gente fale agora de campo elétrico na esfera oca. A gente vai falar basicamente de blindagem eletrostática, não é isso? E lembra também que essa relação de Faraday, lógico, isso que eu vou falar é mais restrito para quem vai fazer um SSA3, por exemplo, um vestibular muito clássico, certo? Lembra que campo elétrico, a gente viu em aula, né? Quem viu a parte de potencial elétrico da aula, viu que campo elétrico é potencial elétrico sobre distância, certo? Então, eu acabo escrevendo Q vezes, no lugar de campo elétrico, V sobre D, igual a mg, certo? Onde V é a diferença de potencial entre as placas, D é a distância entre as placas, certo? Q é a carguinha, M é a massa da carga e G é a gravidade. Lembrando que essa relação aqui ela é muito restrita, principalmente para quem vai fazer vestibulares clássicos, para quem vai fazer um Enem da vida, cara, isso aí não é importante de jeito nenhum, certo? Beleza? Tranquilo. Vamos avançando. Quero agora falar da blindagem eletrostática, campo elétrico numa esfera oca. Vamos lá. Galera, nessa parte da aula, eu lembro que a gente viu como funciona a blindagem eletrostática. Eu mostro a blindagem eletrostática para vocês, mostrando como é que a gente calcula o campo elétrico em 3 pontos, certo? Num ponto bem longe de uma esfera oca, essa esfera oca é metálica, certo? É uma esfera metálica, onde ela está carregada positivamente ou negativamente, tanto faz, certo? E ela tem uma carga total Q, beleza? Então, num ponto bem longe, se eu quiser calcular o campo elétrico, é bem fácil. É a relação que a gente já usou, K, Qzão sobre D ao quadrado. Agora, percebe que D é a distância do centro até o ponto onde você quer calcular. Esse ponto está externo, ele está longe, certo? Se eu quiser calcular em pontos na superfície, eu vou usar a seguinte relação. Campo elétrico é K, Qzão sobre D ao quadrado. Só que percebe, em pontos próximos da superfície, ocorre uma simetria e algumas cargas elétricas se anulam. Não é, a palavra certa não seria nem se anulam, porque elas não se neutralizam, mas o campo elétrico de uma neutraliza o campo elétrico de outra, porque elas são simetricamente opostas. Então, a gente sempre vai dividir esse campo elétrico por 2. Então, na verdade, o campo elétrico na superfície, em pontos na superfície,
ele sempre vai ser K, Qzão, sobre 2, ó, sobre 2 vezes a distância do ponto até a origem. Cara, se isso é uma esfera, então é um raio, certo? A distância é o raio ao quadrado, beleza? Então, tu usaria essa relação matemática para calcular o campo elétrico em pontos ali na superfície próxima, certo? Superfície ou próximo, beleza? Essa é a relação que a gente utiliza. E em pontos internos, que aí vem a parte mais importante para o Enem de fato, certo? Essa sentença aqui que eu criei, ela é mais importante para vestibulares clássicos, mas em pontos internos a uma esfera oca, pelo fenômeno da blindagem eletrostática, o campo elétrico aqui dentro ele é zero. Professor, por que ele é zero? Por simetria, uma carga anula a influência elétrica da outra. Então, por simetria, aqui dentro a gente sempre vai ter um campo elétrico nulo, certo? Um campo elétrico nulo. E a gente provoca justamente uma ausência de interações elétricas dentro dessa esfera. Ou seja, tudo aquilo que é feito de metal e é fechado. Quando eu falo fechado, galera, não é totalmente fechado, mas, por exemplo, um carro é todo feito a sua carenagem de metal, certo? Uma gaiola metálica, uma gaiola de passarinho toda feita de metal, também é uma estrutura metálica fechada, certo? Um avião é uma estrutura metálica fechada. Então, um elevador, se ele for bem denso, bem construídozinho, a câmara do elevador é uma blindagem eletrostática também. Então, esses metais, essas caixas metálicas, essas esferas metálicas, tudo isso oferece uma blindagem eletrostática. Ela faz com que no seu interior o campo elétrico seja zero e nada de fora consegue interagir com o que esteja dentro, certo? Então, esse fenômeno da blindagem eletrostática, ele explica muito porque o lugar mais seguro durante uma tempestade que tenha raios, você fique dentro do carro, porque o carro está blindado eletrostaticamente disso. Não é por conta dos pneus, não tem nada a ver com o isolamento do pneu, certo? Se o carro estivesse no chão, se o pneu fosse feito de pedra, de madeira, o que quer coisa que seja, certo? Se o pneu fosse feito todo de ferro, tanto faz. O que importa é a blindagem eletrostática, é a carenagem metálica que protege. Ela faz com que o campo elétrico no seu interior seja zero, beleza? Essa relação é importante, cai muito no Enem. Em vários anos aí já caiu essa relação da blindagem eletrostática. Não pense em isolamento, não tem nada a ver com isolamento. É a blindagem eletrostática. O campo elétrico no seu interior é zero, consequentemente, nada de interação elétrica de fora consegue interagir com o que está dentro, beleza? É importante a gente lembrar disso. Em aula eu falei de vários exemplos, então fica sempre atento, beleza? Teve dúvida? Conversa comigo que eu estou aqui para te ajudar, beleza? Vamos embora avançando que agora eu quero revisar potencial elétrico. Vamos lá. Galera, revisando agora potencial elétrico, eu gosto de definir potencial elétrico como sendo a provável energia que vai surgir próximo de uma carga geradora quando alguém de fora entra nessa região. Potencial elétrico é justamente a probabilidade de existir energia elétrica ali perto de uma carga geradora, beleza? Então o que acontece? Lembra que campo elétrico era a provável força que vai surgir quando alguém chegar a interagir? Então o potencial elétrico é a provável energia que vai surgir quando alguém de fora chegar e se aproximar de uma carga geradora. Porque quando uma carga de prova, que é a carga que vem de fora, entra na região da carga geradora, vai surgir força elétrica. Então surge um potencial movimento entre eles. Então surge uma energia potencial elétrica entre eles, beleza? Então o potencial elétrico é justamente isso, é a provável, a possível energia que vai surgir, certo? O potencial elétrico, ó, uma carga geradora positiva, certo? Ela gera uma região de campo saindo, certo? E aí essas linhas que eu estou tentando frisar aqui em verde piscina aqui, né? Essas linhas que eu estou tentando frisar são as linhas de potencial elétrico. Cada linha dessa aqui, ela representa uma provável energia que vai surgir se alguma carga de prova entrar nessa região aqui. Então, para a gente não ficar dizendo provável energia, a gente chama de potencial elétrico, certo? Então, se alguma carguinha vier aqui, ela vai experimentar uma provável energia, certo? Ela vai experimentar uma energia. Se essa carguinha estiver aqui, ela vai experimentar outra energia. Se ela estiver aqui, ela experimenta outra energia. Então, cada linha dessa aqui representa um potencial elétrico, ou seja, uma provável energia que a carga de prova vai sentir quando ela entrar nessa região. A energia, ela é uma energia de interação entre a carga geradora e a carga de prova, certo? Estou falando da carga de prova só para a gente ter um entendimento melhor, para a didática ficar melhor, mas a energia surge por conta da interação entre as duas, beleza? Então essas linhas aqui a gente chama de linhas de superfícies equipotenciais. Cada superfície dessa aqui tem a sua própria energia associada a ela, beleza? Ou seja, tem um potencial elétrico associado a isso. Para calcular o potencial elétrico é bem fácil. O potencial elétrico é K Qzão sobre D. Ó,
onde D é a distância da carga até a linha onde você quer calcular o potencial. Lembrando, se tu quer calcular o potencial nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, é a mesma coisa, né? Porque estão sobre a mesma linha. É a mesma distância, ó. É a mesma distância, beleza? Então, para calcular o potencial de uma linha, certo? De um ponto que está numa linha. Então, é K, Qzão sobre D, onde K, desculpa, é a constante, que a gente já viu várias vezes. Qzão é a carga da carga geradora e D é a distância em metros da carga geradora até a linha do potencial, beleza? E aí eu quero te lembrar o seguinte, quando a carga de prova ela entra elas entra na região de campo da carga geradora, aí começa a surgir uma energia potencial elétrica, certo? E aí a movimentação dessa carguinha de prova entre as linhas, ó, passando de uma linha para outra, certo? Essa movimentação libera ou consome energia potencial elétrica, certo? Então, eu vou ter aí uma energia potencial elétrica existindo aí, certo? Nesse sistema. Então, lembra, potencial elétrico são essas linhas de provável energia, que quando alguém entrar, esse alguém vai interagir com a carga geradora e vai gerar essa energia de fato, certo? Então, se só tiver a carga geradora, só tem os potenciais elétricos, beleza? Mas se alguma carga de prova começar a interagir, entrar nessa região, esse potencial elétrico, ele vira de fato uma energia, beleza? Ele vira de fato uma energia, beleza? Então, isso é o conceito de potencial elétrico. É um conceito bem vago, mas como eu disse a vocês, para quem vai fazer um vestibular bem clássico, aí eu quero que você entenda que é muito importante, certo? É muito importante. Mas para quem vai fazer Enem, cara, isso não é importante de jeito nenhum, beleza? De jeito nenhum. Tranquilo? Então é isso que tá, essa é a definição de potencial elétrico, beleza? Eu quero ir avançando mais, para essa revisão não ficar tão grande, eu quero já falar de energia potencial elétrica e a gente finaliza aqui falando de trabalho, beleza? Vamos lá. Galera, falando agora sobre energia potencial de fato, a carga geradora está aqui, ó, gerando a região de campo, gerando a região de provável energia. Quando a carga de prova chega próximo e fica a uma distância D dela, eu posso calcular de fato a energia, certo? Lembra que anteriormente eu estava te ensinando a calcular o potencial elétrico, né? A provável energia que iria existir, certo? Agora eu quero te ensinar a calcular a energia de fato que vai existir. Então, quando essa carguinha que ela chega próximo, ela entra na região da carga geradora, surge a energia de fato. E essa energia potencial é calculada por essa relação aí, K, Qzão, Qzinho sobre D, certo? Da mesma forma do potencial, vamos lembrar, potencial é K, Qzão sobre D, né? E energia potencial aqui, ó, ela é a energia de fato que surgiu, é K, Qzão, Qzinho sobre D. Eu quero que tu entendas que nessas duas relações matemáticas eu não vou usar o módulo, vai ser o valor de fato da carga. Então, se a carga é positiva, o potencial vai ser positivo. Se a carga é negativa, o potencial é negativo. Certo? Mesma coisa aqui, ó, na energia potencial. Se as duas cargas forem positivas, o potencial é positivo. Se as duas cargas forem negativas, o potencial também é positivo, porque negativo vai dar positivo, certo? Mas se ambas forem de sinais opostos, o potencial vai dar negativo. A energia potencial vai dar negativo, beleza? Então, o potencial, ele pode ser positivo ou negativo, vai depender do sinal da carga geradora, e a energia potencial pode ser positiva ou negativa. Vai ser positiva quando as duas cargas tiverem o mesmo sinal, e vai ser negativa quando as duas cargas tiverem sinais opostos. Não esquece disso, beleza? E eu quero frisar também que numa carga positiva, quanto mais próximo eu tiver da carga positiva, maior é o potencial elétrico dela. Ou seja, a linha mais próxima da carga positiva vai ter um maior potencial elétrico, ou seja, vai ter uma maior provável energia. Enquanto que na carga negativa, a linha mais distante da carga negativa é quem tem o maior potencial, certo? Ou seja, mais próximo de uma carga positiva, maior potencial. Mais distante de uma carga negativa, maior potencial. Um é o inverso da outra, beleza? Não esquece disso não, tranquilo? E também quero, para a gente finalizar, eu quero só lembrar vocês que a energia que vai ser transformada para que a carga de prova seja transferida de uma linha para outra, a gente chama de trabalho de força elétrica. A gente chama vulgarmente de energia gasta ou energia produzida, certo? E a gente calcula por essa relação. O trabalho para sair de um ponto e ir para outro vai ser, ou seja, a energia que vai ser relacionada aí vai ser igual a Q vezes V1 menos V2, onde V1 é o potencial elétrico de onde a carga está saindo e V2 é o potencial elétrico para onde a carga vai, tranquilo? E Q é a carga de prova de fato. Então, trabalho, eu gosto de falar que é a energia gasta ou produzida aí para movimentar essa carga de um ponto para outro, certo?
E eu quero que também tu entenda quais são os processos espontâneos que acontecem. Professor, o que é um processo espontâneo? É aquele que acontece só por existir. Por exemplo, se eu tenho uma carga geradora positiva e eu coloco uma carga negativa próximo, espontaneamente essa carga negativa vai entrar em direção à carga positiva, ou seja, espontaneamente essa carga negativa se caminha para a região de maior potencial. Se a carga geradora for negativa, e eu coloco aqui uma carga, por exemplo, negativa, espontaneamente a carga de prova vai embora para a região de maior potencial, beleza? Então a gente pode falar sempre que um elétron espontaneamente, ele sempre vai para a região de maior potencial, enquanto o próton espontaneamente, ele vai para a região sempre de menor potencial. Porque se eu colocar um próton aqui, uma carga positiva, né? Vamos falar de forma mais direta. Essa carga positiva, quando eu coloco ela na região de campo, ela vai ser repelida, ou seja, ela vai embora. Então, ela vai para regiões de menor potencial. Aqui é a mesma coisa. Se eu colocar carga positiva aqui, ela vai ser atraída, então ela vai em direção à carga negativa, então ela vai para regiões de menores potenciais, beleza? E é válido ressaltar que a energia potencial é dada em joules e o potencial elétrico, quando você calcular, ele vai ser dado em volts, certo? Em volts. O famoso 110 volts, 220 volts e por aí vai, beleza? E também é válido ressaltar uma coisa que eu frisei em aula, vocês têm que saber brincar um pouco com as fórmulas. Lembra que a energia potencial, ela também é calculada por V vezes Q, certo? Lembra disso, tranquilo? E eu brinquei um pouco mais com as fórmulas. Energia potencial também, ela vai ser, no lugar de V, como eu sei que é V sobre D, então V é E vezes D, certo? Logo, a energia potencial também pode ser escrito como E vezes D vezes Q. Tranquilo? Então, lembra disso. Eu posso brincar bastante com as formas aí e escrever muita coisa, beleza? E um ponto também importante, lembra que existe o princípio da superposição, que é quando eu tenho mais que uma carga geradora para gerar potencial elétrico resultante. Lembra lá em aula? É algo que não é tão importante para os vestibulares, mas eu gosto de citar só para que a gente lembre que existe, certo? Que existe. E também outro ponto importante que é válido ressaltar é que quando o potencial elétrico varia em função do tempo, a gente vai dar aquele gráfico ali de potencial por carga, né? Eu até desenhei ele no livro para vocês. Lembra que o potencial elétrico variando em função do tempo, aí a gente vai ter uma energia potencial dividida por 2. Lembra da relação, né, que a gente fez, beleza? Que a gente fez em aula, a gente fez até uma questão parecida com... parecida não, que usava esse raciocínio. Tranquilo, galera? E também, para finalizar, lembra que todos os gráficos dessas grandezas que a gente estudou, campo elétrico, força elétrica, energia potencial, potencial elétrico, todos os gráficos eles sempre vão ser nesse formato aqui em função da distância d, beleza? Não esquece disso, tranquilo? O gráfico não é tão importante, mas ele dá uma relação de que a energia, que o campo, que a força, que o potencial são sempre inversamente proporcionais à distância ou a distância ao quadrado, né? Não esquece disso não, beleza? Esse aqui é um assunto bem específico, é um assunto que eu não apostaria muito no Enem, certo? A parte de campo elétrico ainda eu apostaria, mas a parte de potencial não. Então, toma cuidado, certo? Foca naquilo que é mais importante, principalmente nessa reta final, beleza? Mas qualquer dúvida, sempre lembra que pode contar comigo. Então, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!